Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelece as leis de Newton, ou se deformar. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Ela pode ser estática se o corpo estiver em repouso ou dinâmica para os corpos em movimento. Quando queremos que um objeto entre em movimento, aplicamos uma força sobre ele, puxando ou empurrando. Porém, nem sempre esse objeto move-se. A força de atrito estático ocorre quando a força aplicada não é suficiente para mover o objeto. É aquela situação em que você empurra o guarda-roupa e ele não se move. Isso ocorre porque a força aplicada é igualada pela força de atrito. Nesse vídeo, vamos demonstrar a força de atrito estático, usando um caderno e uma mola. Podemos ver no vídeo que a força aplicada não é suficiente para mover o caderno, pois a força que foi exercida é igualada pela força de atrito. Na força de atrito cinético ou dinâmico, quando a força aplicada foi maior que a força de atrito de destaque, o corpo entrará em movimento. A partir desse momento, o atrito deixa de ser estático para se tornar cinético, ou seja, o atrito cinético é o atrito que ocorre quando os corpos estão em movimento. No vídeo podemos ver que a força aplicada foi maior que a força de atrito e o caderno sim entrou em movimento. A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro, por causa do seu campo gravitacional. Geralmente, a força gravitacional é muito pequena e só pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui uma massa muito grande, como a massa de uma estrela ou de um planeta. Neste exato momento, você está sendo atraído por todos os objetos ao seu redor, mas essas forças são tão fracas que você não percebe. Se você tentar pular o mais alto que conseguir, mesmo que se esforce muito, não conseguirá passar de uma determinada altura, simplesmente porque a Terra puxa você constantemente para baixo. No vídeo podemos ver que, ao dar um salto, vamos até uma determinada altura, pois a Terra nos puxa constantemente para baixo. Também podemos ver que ao jogar um objeto no ar, ele cai novamente para baixo, pois a força da gravidade o puxa novamente para a Terra. A força elástica é definida a partir da lei de Hooke. Essa lei afirma que quando se aplica uma força sobre uma mola, ela se deforma, dando origem a uma força elástica que tem a mesma direção da força externa, mas sentido oposto. Nesse vídeo, vamos demonstrar a força elástica usando uma mola. No vídeo podemos ver que foi aplicada uma força na mola, na qual ela se esticou e se deformou. Mas quando paramos de exercer essa força, ela volta ao normal, no seu estado de repouso.